Livro Deus, a substância de toda forma, de Joel S. Goldsmith. O desenvolvimento individual da consciência. A missão principal de O Caminho Infinito visa o desenvolvimento interior, a revelação da verdade do íntimo do nosso próprio ser. A palavra escrita constitui a parte menos importante deste trabalho. O que não é escrito ou falado é o maior ensinamento. Os mestres humanos são apenas uma ajuda temporária nesse caminho. Somente do interior vem a iluminação que dá a alguém a possibilidade de curar e de ser capaz de ensinar que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. E que você é a expressão de Deus. O mestre verdadeiro recebe a inspiração e a iluminação e consegue transmitir por possuir a conscientização de que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. João 5:30, 14:10. Portanto, esse Pai interior surge como uma presença impessoal a despertar o pensamento receptivo à divindade do indivíduo. E serão todos ensinados por Deus. João 6:45. A minha unidade consciente com Deus torna-me um com todos os que são capazes de receber a palavra neste nível de consciência. Sua consciente unidade com Deus o torna receptivo e responsivo a toda a verdade. Onde houver um pensamento receptivo, Deus fala. Onde houver um ser espiritual manifesto, Deus está presente. Como Deus manifesta e exprime seu próprio ser como você é tão infinito quanto Deus. Não apenas uma pequena parcela de Deus. Deus não se divide, mas manifesta, expressa, revela, desenvolve e mostra a si próprio como você e como eu. É um estado de Cristo-consciência em que Deus fala, Deus se movimenta e Deus age. Quando eu falo ou escrevo sobre a verdade, aquilo vem a ser a menor parte da atividade que se passa em minha consciência. Sempre como um mestre da verdade, a minha consciência está alerta, desperta e transcende a tudo referente à mensagem da verdade que eu possa transmitir. Aquela consciência, que é a divindade do meu ser, é também a divindade do seu ser. É a sua consciência divina, despertando-o rumo ao conhecimento de sua natureza, caráter e qualidades divinas. Seguindo o caminho espiritual. Aqueles que, em certa medida, tiveram a capacidade de receber a luz, certo desenvolvimento e revelação interior, perceberão que, devido àquela experiência, nunca mais serão os mesmos novamente. A partir de então, será como se tivessem tocado um centro infinito de sabedoria e conhecimento. Uma presença infinita que orienta, guarda, dirige, protege, mantém e sustém. Porém, aqueles que estão nesse caminho, sem ter tido ainda esta experiência, irão tê-la, pois está escrito: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15:16. Deus os trouxe a este local de desenvolvimento e não permitirá que se desviem desse caminho até que recebam a iluminação. Seguir o caminho espiritual, contudo, exige perseverança, pois este não é um caminho fácil, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Há experiências neste caminho, muitas experiências. Não é um caminho de rosas sem espinhos. Você pode ter imaginado o porquê, após Deus ter se feito evidente em sua experiência, de sempre aparecer uma dor ou um sofrimento, um problema ou uma desgraça.
mas eu posso testificar que algumas de nossas maiores experiências vêm mesmo após o nosso ingresso nesse caminho. E são exatamente essas experiências que nos forçam a sair do senso físico da existência rumo à consciência espiritual da vida e da forma. A trilha espiritual é uma trilha de serviço. Nós somos não somente servos do Senhor, mas também servos dos outros que estão juntos no caminho. Neste trabalho, não iremos encontrar o mundo esperando para nos servir, mas veremos que, na verdade, nós é que somos os servos. O Mestre mostrou-nos essa lição de serviço e humildade quando lavou os pés de seus discípulos. Enquanto nós, na época atual, não somos chamados para servir daquela forma, servimos de muitas outras maneiras. Quem conhece homens e mulheres que receberam a iluminação, irá reconhecer que suas vidas são de devoção, não somente a Deus, mas àqueles que lhes vêm em busca de ajuda, que buscam cura ou iluminação. O caminho infinito e os outros ensinamentos. Cada um de nós tem buscado uma compreensão de Deus através de alguma forma particular de estudo. Qualquer que fosse a organização religiosa ou ensinamento, aquilo vinha agir como um degrau para nos elevar à compreensão dos ensinamentos do Mestre. Embora às vezes nós apontemos as diferenças entre o caminho infinito e os outros acessos à verdade, lembrando que isto é feito sem qualquer senso de crítica ou julgamento. Não pode haver qualquer julgamento deles, somente amor e honra para com todos. O mesmo é verdadeiro em relação à medicina. Os médicos e enfermeiros estão devotando suas vidas para ajudar a humanidade conforme a visão própria deles. E no plano físico, realmente nós sentimos o progresso deles, razão pela qual só lhes dedicamos amor e respeito. Uma das grandes diferenças entre esta mensagem de o caminho infinito e aquelas de certos metafísicos está no fato de não considerarmos que uma mente divina, um amor divino ou alguma outra coisa venha até você para realizar-lhe algum desejo. O caminho infinito ensina que Deus é a própria consciência divina do seu ser e constitui a lei sobre o seu ser. Esta lei é única e é a lei do amor. Outro fator que nos difere de outras mensagens é que nós não atribuímos poder algum àquilo que muitos chamam de mente mortal. Não é raro ouvirmos a expressão: estou imaginando o que a mente mortal irá fazer-me hoje. E ela acaba por fazer mesmo. Durante certo tempo, foi bastante falado e aceito que existiam causas mentais para as doenças físicas. Eram circuladas algumas listas, indicando que se alguém estivesse com reumatismo, ele era causado por ressentimentos. Se fosse câncer, a causa era ódio ou ciúme. E, qualquer que fosse o sintoma, sua causa seria esta ou aquela tendência mental ou emocional. Nós, porém, não aceitamos esses argumentos como verdadeiros. Dentro da crença humana, sem dúvida alguma, eles são reais. Hoje em dia, até a medicina propaga que o excesso de preocupações poderá levar à úlcera, e provavelmente isso é verdade no plano puramente humano. Mas nada disso tem a ver com o ensinamento de o caminho infinito, onde a doença não apenas não possui nenhuma causa, mas também não consideramos a existência de nenhuma lei de doença. Nada existe que venha a nós provocar algo. Não, trata-se de alguma crença universal que no momento nós estamos aceitando. Por ignorância, nós acabamos por aceitar a crença universal numa egoidade apartada de Deus. A nossa função não está em examinar o próprio pensamento, tentando descobrir qual atitude mental errada temos mantido, mas sim em medir a extensão com que estamos aceitando as crenças universais e conscientizar que todas elas são sugestões mesméricas.
sendo que a nossa mente, a única que existe, não pode ser um instrumento para mesmerizar ou ser mesmerizado. Com esse procedimento, nós retiramos o poder daquele falso senso e adquirimos a consciência do único poder e única presença. Existe tão somente um eu, ou ego, uma consciência, embora ela apareça como sendo você ou eu. E este é mais um ponto vital a nos diferenciar de outros ensinamentos correntes. O caminho infinito ensina que não somos um efeito, uma ideia, uma manifestação ou um reflexo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8, 12, 14, 6. Há somente um eu. Mesmo que este eu apareça como você ou como eu, continua sendo o mesmo eu.